Após Deus, eu não vou perder nada. Ai, mas não é brincadeira não, gente. O cansaço, o espírito está pronto, né? Mas o corpo... Aí eu falei assim, meu pai, hoje eu achei que eu ia ficar quietinha, mas falei, olha, não. O senhor falou assim, eu olhei, falei, Jesus, ainda falei com ele, eu vou responder depois, amanhã. Depois, na hora que eu olhei, falei, quer saber? Estou indo, né? Estou indo na força do Senhor, porque foram dias maravilhosos, porque o congresso foi um céu na terra. Cada preletor que Deus usou foi assim um divisor de água, algo assim inexplicável. Mas é um privilégio, pastor. A gente costuma, vai virando até casas da gente. Olha, mas é um prazer estar aqui. E hoje, né, é o dia chamado Dia dos Pais. Quanto papai tem aí? Quantos pais? Temos 3 pais aqui presentes, né? E então, por esse dia, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Marcos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Vamos ler Ai, que maravilha, Senhor, gente, eu amo. Eu falo no altar, tem que ter flores natural. É lindo, né? É uma gratidão a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito. E Ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. Imediatamente, toda a multidão vendo gente, Marcos 9:15, a partir do 14, mesmo assentados, com toda a reverência. Imediatamente, toda a multidão vendo, ficou grandemente surpreendida, correndo para ele, o saudavam, e ele perguntou aos escribas, o que é que interroga com eles? E um da multidão disse, mestre, trouxemos meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, o derruba, e ele espuma, arranca os dentes e vai terminando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E eles responderam e disseram, ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Até quando? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele. E vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, quanto tempo passou desde que veio isto a ele? Ele disse, desde uma criança ou a infância. Muitas vezes isso tem lançado um fogo dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus lhe disse, se podes ao que crer, todas as coisas são possíveis. Se podes ao que crer, todas as coisas são possíveis. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus viu as pessoas vindo e correndo juntas, ele repreendeu o espírito mundo, dizendo,
dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. O espírito gritou, agitando com violência, saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Nós temos aqui um pai presente. Mas eu quero que você vá comigo agora no livro de 2 Reis. O versículo 8 nos fala, eu vou ler, não vou ler todo o texto, só uma parte, que diz assim, versículo 12, 2 Reis 4:12, que diz assim, 2 Reis 4:12, e ele disse a Geazi, seu servo: chama essa sunamita. Quando ele havia chamado, se pôs diante dele, e ele diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo esse cuidado que há de ser feito por ti. Deseja tu que recomendamos ao rei, ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, e seu marido é velho. Ele disse: chama. E quando ele havia chamado, ele pôs-se à porta e disse: por volta deste tempo, segundo o tempo de vida, tu abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não minta a tua criada ou a tua serva, né? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Naquele tempo Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. Quando o filho estava crescendo, correu ele e saiu até o seu pai, ao ceifeiro. E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Ele disse a um moço: carregai-o até sua mãe. E quando ele havia levado, trazido a sua mãe, ele sentou sobre o joelho até o meio-dia, e então morreu. Então ela deitou na cama, ela subiu, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou o seu marido e disse: rogue-te que me envie um dos moços, um jumento, para que eu possa correr ao homem de Deus e retornar. Ele disse: por que irás hoje? Não é lua nova, nem sabate. Ela disse: isso será bom. Então saiu com o jumento e disse ao seu servo: conduz, segue adiante, não detenhas na caminhada por minha causa, exceto se eu te pedir. Então se foi, chegou o homem de Deus no Monte Carmelo. Sucedeu quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geazi, seu servo: eis que acolá está aquela sunamita, corre, roga-te para encontrá-la, e diz a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no outeiro, ela agarrou pelos pés, mas Geazi aproximou para afastá-la. O homem de Deus disse: deixai-a, porque a sua alma está atormentada dentro
Então disse ele: pedi eu algum filho ao meu senhor? Não disse: não me enganes. Então disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o bordão, a tua mão para o caminho. Ao encontrar qualquer homem, não o salte, não responda de volta. Deita o teu bordão sobre a criança. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor, viva a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante, pôs o bordão sobre a face da criança. Não houve voz nem audição, porque ele foi novamente contrário. Ele contou, dizendo: o menino não está acordado. Então Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto, deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Ele subiu, deitou sobre a criança, pôs a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre a criança, a carne da criança ficou morta. Depois ele retornou, andou de um lado para outro dentro da casa, subiu e estendeu sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama a Sunamita. E ela o chamou, e ele a chamou. E quando ele havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Interessante, nós vemos aqui 2 pais. Um pai sofrido, um pai que amava o seu filho, preocupava com o seu filho, um pai que quantas vezes ele viu aquele filho, aquele demônio entrava naquele menino, jogavam no fogo, na água, tentavam matá-lo. Quantas vezes eles tentavam cercar, e havia naquele menino um demônio, surdo e mudo. E esse pai, quando ouve falar de Jesus, a atitude dele foi: vou lá. Aí ele, com pressa na bênção, encontrou os discípulos, falou: esses andam com ele? Se anda com ele, então Deus vai usá-los também. E eles falam: gente, cura o meu filho aqui, meu filho precisa ser liberto. Mas os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E então começaram a perguntar, e havia uma discussão: por que aquele demônio saía? Porque Jesus chega e pergunta: o que vocês estão aí discutindo? Ah, não, é porque aí o moço fala: eu trouxe esse meu filho, e conta a história novamente a Jesus, mas o meu filho continua do mesmo jeito. Seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E então Jesus olha e diz: ó geração incrédula, perversa, até quando vocês vão sofrer? Sabe o que ele estava dizendo? Como dissesse: até quando você vai ficar com esse mesmo problema? Até quando você vai agir da mesma forma? Até quando você vai continuar com essa surdez espiritual? Até quando você vai continuar com essa cegueira espiritual? E é interessante que ele para atrás do menino, e antes do menino já chegando para ele, o demônio já manifesta na vida do menino. E aquele menino cai ali endemoniado, está tendo convulsão, é uma cena não agradável.
Mas Jesus dá uma ordem dizendo: demônio surdo e mudo, sai da vida desta criança. Primeiro Jesus perguntou: quando começou isso? Quando ele começou? Porque ele não nasceu endemoniado. Ele não nasceu com isso. Ele falou na infância. E então Jesus dá uma ordem: sai, demônio surdo e mudo, para nunca mais voltar. Tem coisas que você tem que expulsar da sua vida e declarar que nunca mais fará parte da sua vida. Porque, queridos, quem sabe você não tem um filho como esse pai tinha, mas tem algo que é como um filho para você. E esse algo tem te trago tanto cansaço e estresse. Porque se tem uma coisa que nós lutamos é pelos nossos filhos. Porque se tem algo que nós amamos é nossos filhos. Mas há momento que você tem que sair da sua zona de conforto. Se você quer ter o teu filho curado, vá até Jesus. Não espere que alguém vai fazer. Aquele pai achou que os discípulos iam fazer, mas aquilo só Jesus poderia fazer. Porque até então, sabe, logo depois nós vemos quando Jesus fala: eis aí vos dou autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas até então os discípulos não haviam entendido que essa autoridade nós recebemos com um propósito, para libertar os cativos. Muitas vezes seu filho está aí, você tem algo desde a criança, lá na infância, um problema começou a manifestar-se. A hora de entrarmos, como o pastor falou, é jejum e oração. A hora que você tem que sair, porque tem pai muitas vezes preocupado: eu tenho que dar uma boa faculdade, eu tenho que dar o melhor para meu filho, para minha filha, eu tenho que trabalhar de noite. Sim, você é o provedor, a Bíblia é clara sobre isso, mas a o principal prioridade, seu filho precisa de Jesus. Nossos filhos precisam de Jesus. Mas muitas vezes é o pai que tem que dar esse passo de fé. Tem coisas que é o pai que vai lá. E este pai, ele humilha. Quando Jesus falou aquilo: até quando vocês vão sofrer? Ele disse: Senhor, se tu podes alguma coisa, liberta meu filho. Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Se você crê, não há inferno, não há maldição hereditária, não há nada geracional que possa impedir o poder de Deus. Quando você declara: o Espírito de Deus, o poder de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para libertar os cativos. E muitas vezes os cativos estão dentro da sua casa. Ah, filho daquela irmã lá endemoniada, daquela vizinha endemoniada, olha dentro da sua casa. Tem um demônio lá trabalhando, surdo e mudo. Não escuta, não fala,
Satanás está lá, matando a criança, roubando o sonho, roubando a alegria. Um demônio que agiu sutilmente no mundo inteiro, entrou através do quê? Das redes sociais, na internet. Agora uma criança de 2 anos está lá com o celular. Cuidado! Esse demônio mudo, surdo, vai tomando conta. Daí a pouco dá uma criança o quê? Com convulsão, depressão. Há poucos dias, há uns meses, vem uma mãe trazendo um menino deste tamanho. Ela falou: por favor, olha que eu não aguento mais meu filho. Porque ela tinha que vigiar o menino, tentava suicídio, não podia ficar uma faca, levou no psiquiatra, escolas não entendia por quê. Depressão, menino de 8 anos. Mas quando começou isso? Talvez lá no ventre, uma palavra mal falada da mãe, do pai, alguém, uma mágoa, sabe, que entrou, não perdoou, e a criança foi recebendo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, em Jesus, você tem autoridade para mandar esse demônio embora. Você vai dizer: meu filho vive, meu filho vai reinar no Senhor, minha filha tem a vida de Deus. Se não tem, terá, porque eu não tenho filhos para a calamidade, meus filhos são para a bênção. Você, pai, é importante se abençoar o seu filho e a sua filha. Eu sempre falei isso. Sabe, quando vi aqueles calhota da vida elogiando as meninas, adolescente, linda ali, você é muito linda. Aí eu não esqueço a filha de um casal amigos meus. Fizeram isso com ela, o cara lá querendo lançar um charminho para ela. Aí ela falou assim: eu sei que eu sou linda. Meu pai fala isso todo dia. Ela não é levada por essas coisas aí de encantamento, porque ela é elogiada na casa, ela sabe que ela é amada e querida. Porque há ali respeito. O filho respeita o pai tem o respeito como o pai se dá o respeito e ama. Eu gostei muito da palavra que o pastor, um dos preletores, deu. Tem gente que fala assim: meu filho é meu amigão. Que amigão? Você não é amigo do seu filho, não, você é pai. Amigo, sabe? Você fala o que pensa e acha. Não, você é pai para ensinar, para amar, que protege como esse pai, que corre atrás, que ora, que busca. Esse é pai. Amigo, se der pai, se não der, não vai. Muitas vezes eu imagino esse homem, a aflição dele. Mas os discípulos ficaram assim: mas por que nós não podemos expulsar? Ele falou: tem que ter jejum. Tem coisa que tem que deixar de tomar Coca-Cola. Tem coisa que você tem que abrir mão. Mas vale a pena pelo seu filho. Mas aqui nós vemos aqui Reis um pai relapso. Um pai que tinha um filho na velhice. Não seja pai velho. Pai velho é só pensa tem que trabalhar
ele não curte a infância, ele não acompanha. Eu tenho meu sobrinho, esses dias, não sei o que ele conversou comigo. O pai dele chamou a Cia, a mãe Maria Edna, minha irmã. Aí não sei o que ele brigou lá com o pai e a mãe. Aí ele virou: tia, olha, vocês têm que entender, eu sou filho de um pai velho. A minha mãe, porque eles não conseguem me acompanhar, mas eu tenho que entender, porque eles dormem cedo, eles têm que dormir mais tarde. Vai para esse: olha, Daniel, vamos lá jogar seu pai para frente lá, sabe? Muitas vezes ele queria que o pai acompanhasse ele na sua vida. Também você tem que entender seu pai. E nós vemos aqui que essa mulher era mais nova. O marido que era velho. E agora vem a notícia. Aquela mulher nunca esperava ser mãe, já havia aceitado a ideia. Agora vem um profeta que queria recompensar, porque era uma mulher amorosa, bondosa, tudo que de bom que a pessoa planta, ela colhe de bom. E ela plantou na vida de quem? Do profeta, daquele que tinha comunhão com Deus. E então, o que ela faz? Ele a chama. Primeiro ele falou com Geazi, servo dele. O que se há de fazer dessa mulher? Chamou ela e disse: olha, eu estou no meio do povo, rica, porque o marido era rico, ela era rica, não tinha nenhuma necessidade. Aí Geazi falou: olha, o que uma família precisa? O que uma família precisa?